que inferno, mais uma semana que vai começar. E quê? E não estou rico. Não sou a Beyoncé do podcast, o Diogo ainda cá está, tenho que o apresentar. E o conselho desta semana? Arranjar um marido rico, por amor de Deus. É que tu Comigo, não és Francisco bonito, Espinho. é que tu não és... Não comeces, Tu não podias me para não te interromper e eu já te tu estou a não me interromper. interrompas, exato. Francisco Desculpa, Espinho, a começar continua. o episódio desta semana, dás-te cá a vir com o Diogo Coelho. Hum. Vá, diz olá às Olá, pessoas. olá, manas, como é que estão? Passaram bem? Gostaram do episódio da semana passada? Hoje foi o Francisco a começar o episódio, porque a semana passada houve pessoas que reclamaram que o Francisco falou muito pouco e que tinham saudades da voz do Francisco. Então decidimos que esta semana era ele a começar o episódio e a abanar os seus longos cabelos doirados. Mentira. E... Mentira. É verdade. É mentira. O Ele pessoal se queixou. raptou-me, eu não falei quase o episódio todo porque ele me raptou. Estavas num quarto escuro com uma mordaça, não era? Não era escuro, era vermelho. Olha, mas hoje tu não estás sozinho e hoje também não vais poder Não. falar muito. Vou. Porquê? Vou porque hoje o episódio é sobre procedimentos estéticos. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso excelentíssimo, lindo e maravilhoso convidado, Luís Duarte Souza. Olá, Luís. Muito obrigado. Diz olá às manas. Adorei esta introdução. Claro. Por alguma razão eu sou a Beyoncé deste podcast. Fantástico, exato. A tua voz de facto é qualquer coisa, Francisco. Não poderia ser se fosse de outra forma, não é? Não, começa a falar bem dele, depois ninguém o cala. Para que toda a gente ouça neste episódio. Pois é. Morgado 1, Pois é. Francisco 1. Ó Luís, então mas Então, conta-nos lá, como quem é que é o estão? Luís? O que é que estás aqui a fazer? O que é que tu fazes da vida? O que é que tu fazes pelas redes sociais que leva a ter uma catrefada de seguidores? Conta-nos tudo. Cosquices. Olha, quem é que eu sou? Ele só quer dicas. Acho que Ele melhor só quer introdução dicas. do que o Francisco de lindo e maravilhoso vai ser um bocadinho complicado. Mas tirando isso, então sou repórter, sou cronista também e digamos que sou um micro-influencer, ainda muito pequenino nas redes sociais, mas o que faz com que faça vários tratamentos, tenha várias parcerias com clínicas de estética e, de certo modo, acabei por ingressar um bocadinho nesse mundo, o que faz com que, de certo modo, acabe por ter vários seguidores e pessoas que gostem de acompanhar o meu trabalho, não é? E é pelo teu Muito trabalho bem, ou é por essa verdade. E cara nós- bonita? Francisco! O rapaz Só é estou quase a perguntar. casado, não tens vergonha E na então? Eu sou cara? quase casado, Não. é verdade. O marido tem que ter sim. orgulho. O marido tem que ter orgulho por andar com uma coisa bonita na rua. Concordo. E Meu tem. Deus, olha isto. Tenho a certeza absoluta que o tem. Mas não E um chama-se beijinho. Diogo, não é? Portanto, E chama-se Diogo também. Um estás beijinho bem para os servido Diogo. também. Socorro. Beijinho, Diogo. Olha, por acaso não queres Vários ficar com o Diogos meu, é não? complicado. Hã? Não O queres quê, trocar um Francisco? Diogo por outro? Que estúpido. Não, eu estou muito bem servido por enquanto, pelo menos. Mas eu também, Não posso juro. deixar. Olha, prometo que também estou bem Francisco. servido. Olha, eu acho que é melhor a gente avançar que isto é hoje que isto dá para o torto. É hoje que isto vai dar para o Ok. torto. Vi Ai, aqui ai, falar do meu namorado ou de cirurgias estéticas e procedimentos. Acho que adequou só um queria fazer bocadinho mais troca. na segunda, não? Antes de mais, vocês são os especialistas em procedimentos estéticos ou cirurgias estéticas? São duas Envolve coisas muito cirurgia. diferentes. Envolve cortes. Exato. Procedimentos estéticos envolve também cirurgias estéticas. Cirurgias estéticas nem sempre envolvem procedimentos estéticos. Ou seja, Ok. tu podes fazer procedimentos estéticos que não são cirurgias. Eu já fiz vários procedimentos estéticos, nunca fiz nenhuma cirurgia estética. Cirurgia envolve corte e costura e procedimentos estéticos não. Procedimentos estéticos podes fazer uma carrada de coisas. Se vais fazer uma limpeza de pele ou uma tatuagem, de certo modo estás a fazer um procedimento estético Ah, é? e não tem a ver com cirurgia. Sim. Pronto, estás a ver Ok. a piada da situação. O Luís faz procedimentos estéticos. O Francisco faz cirurgias estéticas. Não é brutal? Só não faço a mim. E portanto, Eu só não faço a hoje mim. vou ficar calado, é isso? É que eu só não É a faço dica a que me mim. estás a dar. É verdade. Por Mas já exemplo, fazias aí qualquer coisinha. repara, as pessoas falam muito da nossa querida Lili Canessas. A Lili dizem que faz muitas plásticas, faz muitas cirurgias, mas ela nunca fez uma única cirurgia. Ela faz montes de procedimentos, já fez peeling, já fez imensa coisa, mas nunca fez As uma piadas são cirurgia sempre as estética. mesmas. São as As piadas peelings, são são as sempre as bananas, mesmas. não é? Exatamente. É melhor irmos para o intervalo já, antes que isto escampe. Exato.
É que somos amigos E há muito pensar tempo. que eu sou um senhor, senão eu faria aqui uma peixeirada. Mas isso foi tudo combinado. É, não é? Eu também tenho Essa situação foi sim. toda combinada, sim. Mas sim tu achas ou sim tu sabes? Sim, eu sei. Isto Pois, é, a seguir ao Jack e a Rose caberem os dois na porta, isto é a maior dúvida existente em Portugal, não é? Que é aquilo entre a Lili e o Herman foi combinado ou não. foi Que super máximo. combinado, claramente. É assim que estava a precisar de audiências e foi super giro, foi engraçado. As pessoas ficavam na Foi. altura sem pensar o que é que poderia estar a acontecer ou não. Mas se tu reparares, pessoas que percebem um bocadinho de televisão, uma pessoa que entrasse em palco naquele momento, sem estar pronto, sem microfone de lapela, sem nada, não conseguia sequer falar para que se ouvisse através das câmaras. Não. Portanto, ela foi preparada para estar em palco naquele momento e em Ora, aí estúdio. está. Em primeira mão, para lá de cá vir. Exato. Alerta CM! Meu Deus! Eu não sei Alerta se de tu cá sabes, vir. mas eu estive na CM durante algum tempo. E também Tiveste? acabei por Não sair. sabia. Estive em 2018. Foi muito giro na secção cor-de-rosa. Por isso é que sei muitos podres de muitos famosos em Portugal. Claro que não posso dizer metade deles, mas aprende-se Pode ser num imensa episódio coisa. fantasma. Ou no off. No off podes Há- contar tudo. Mudamos da voz. Havia vários famosos que me ligavam, por exemplo, uma em específico, para dar imensas novidades dela própria. Por exemplo, Luís, eu estou grávida, eu quero que isso seja publicado, não quero que tu digas que fui eu que disse. Então, muito bem, claro, nós escrevemos segundo fontes próximas da atriz, ou da cantora, ou da socialite, afirmam que a mesma está grávida. Portanto, e depois fazem aquela Isso, parte do ai, não queria que soubesse. Socorro. Estou rodeado de falsas. Vocês não estão a em ver a minha Portugal, cara porque. em Portugal Mas isso eu estou acontece chocado. mesmo. A não ser duas ou três figuras públicas, por exemplo, Cristina Ferreira, Rita Pereira e Manuel Luís Goxa, digamos que de facto há muita coisa à volta deles e a imprensa vai atrás deles e assim as outras celebridades, nós formos a ver, precisam da imprensa para sobreviver. A imprensa não precisa destas pseudo-celebridades para continuar a existir. Portanto, há ali uma certa relação mútua, mas há muita coisa que se diz e que se sabe que são as próprias que afirmam, sim, claro. Que Então, máximo. para me afirmar como Beyoncé oficial deste podcast, o que é que eu preciso? Engravidar? É assim, se estivesse nos Estados Unidos, eu aconselhava-te uma sextape, como a Kim Kardashian. Estando em Podia ser Portugal, Ele não gosta sei mais se de isso ia pegar. ver. Ele gosta Em mais de Portugal ver já é do mais do que de mesmo. fazer parte. É verdade. Em Em Portugal já é Portugal, se mais do calhar. mesmo. É, né? E Não é Portugal, se verdade. calhar, não era muito bem visto. Acho que eras totalmente cancelado, Francisco. Digo A eu. Também Rita acho que Pereira não. Na reclamou a Europa, na quarta-feira como Europa no dela. geral. Hã? O quê? A O quê? Rita O quê? Pereira, a Rita Pereira reclamou a quarta-feira como sendo dela. Eu vou, tipo, sei lá, quintas. Vão ser as quintas do Chico. Hoje é As Chico-feira. quintas do Chico. Exato, porque Há não? as segundas as novas, há as quartas da Rita e há as quintas do Chico. Faz sentido. Podemos Pronto. fazer uma petição oficial para as pessoas deixarem de partilhar esse vídeo nas quartas-feiras, porque já ninguém aguenta o vídeo da Rita Epá. Pereira nas Olha. quartas-feiras. Nada contra a Rita Pereira, mas já não se aguenta. Eu tenho. Eu não simpatizo especialmente. Já disse no episódio. Não me fez mal nenhum, nem bem, mas não sei. Estás a ver aquela É pessoa com quem oficial. tu não sentes aquele feeling, sabes? Não soia. Não me soia. Mas olha, vamos Acredito. falar de procedimentos estéticos. Procedimentos Realmente. estéticos, que é aquilo que Bafões tu à já parte. fizeste. Em homens, obviamente. Olha, nós estivemos a ver uma notícia lançada há pouco tempo pelo Notícias Magazine, em que no Norte, numa clínica do Norte, estima-se que cerca de 30% dos homens, dos clientes são homens, e em Lisboa, numa clínica também que faz este tipo de procedimentos, em que existem 20 clientes homens para cada 100 clientes mulheres. E que entre as cirurgias estéticas mais procuradas pelos homens, os médicos destacam a lipoaspiração. Eu estava a precisar de uma aqui de lado, portanto, se calhar vamos ver. Eu preciso aqui. Tu precisas aí, tipo, aí. Eu preciso aí. morrer e nascer de novo, é isso? Mas sabes que isso é Vai à bastante merda. interessante. Achei bastante interessante no Norte haver uma percentagem maior de homens do que no centro do país. E sabemos perfeitamente que pessoas do Norte, no geral, têm muito mais preocupação com a imagem, ou são associadas a isso. Não sou eu que estou a dizer, de facto. Ok. Sabe-se que no Norte, grande parte das pessoas, não digo todas, são muito mais preocupadas com a imagem do que no centro de Lisboa. E isto também acho que deve-se
pelo facto de Lisboa ser uma área mais metropolitana, portanto as pessoas em grandes cidades não estão tão preocupadas com a sua aparência, muitas vezes, do que em sítios assim mais familiares, digamos assim. E A portanto no sério, por norte, acaso tinha a sim, sensação que podia ser o contrário. não, Por não, estarem em por sítios mais exemplo, familiares, mais à vontade, entre aspas, ficarem mais não descontraídos. porque E há quem Caramba. uma está em preocupação Lisboa, muito no maior, grande centro. não porque há Mas uma para aí, preocupação muito maior com o social. Tu exatamente preocupas-te para aí há muito meia mais com dúzia aquilo de que os outros anos. vão dizer, com aquilo que as pessoas vão pensar em relação a ti. Portanto, tens uma Ah, estou a preocupação muito perceber. maior e, Ok, portanto, queres estar sempre bem. E digo isto porque eu venho da ok. Madeira, de um sítio bastante pequeno também, digamos. Portanto, há muito mais preocupação também lá do que, por exemplo, em Lisboa. Eu próprio, achas que eu, para ir ao supermercado, por exemplo, aqui, visto muito bem? Não, visto aquilo que aparece à frente, muitas vezes, ninguém me conhece, quer dizer, ninguém. Agora já não é bem assim, o que é um bocadinho estranho e assusta às vezes. Na Madeira sentia muito mais isso. Quando vim para Lisboa em 2015, era muito raro alguém reconhecer das redes sociais ou de algumas aparições que tinha feito na televisão ou assim. Agora já acontece muito mais. E tive a sensação de que o mundo era realmente pequeno quando no ano passado estava de férias em São Paulo, no Brasil, e imaginem o que é estar numa discoteca e no dia seguinte duas pessoas que lá estavam, dois rapazes, mandam mensagem a dizer que me tinham visto na discoteca. Ou seja, qual a probabilidade numa cidade, no outro canto do mundo, no outro hemisfério, a Deve cidade em ser si que tem enorme. 15 mil habitantes de São Paulo e ter 15 duas mil? pessoas na Não, mesma discoteca, mais. 15 milhões, peço desculpa, Ah, e ter duas pessoas numa discoteca em que eu estava que me reconheceram. Aqui acontece com muita frequência, sempre que eu saía à noite e assim. Em São Paulo nunca imaginei, mas acontece e isso é assustador. A nós também é muita acontece. gente. Com certeza, todos os dias eu vou ao supermercado comprar leite e ovos e é o Diogo. Ou então vou Mas comprar detergente. isto para Exato. dizer que em sítios mais pequenos, como se calhar é a zona do norte, que é mais familiar, mais acolhedora, assim dizendo, as pessoas também têm uma preocupação muito maior, portanto também ligam muito mais aos procedimentos e à beleza propriamente do que em cidades maiores. E Mas não vão portanto, mais longe. Há há uma 6 anos, quantidade mais de ou menos homens muito atrás. grande. Espera aí, Desculpa. tenho que falar. Termina, Não, Luís. não, eu estava a dizer que é uma quantidade de homens muito grande e é sempre bom referir o facto de não estarmos só a falar de procedimentos estéticos e estarmos a falar especificamente de procedimentos estéticos em homens, porque cada vez mais tu tens uma adesão maior de homens a fazer este tipo de procedimentos e o que é bom, nós não podemos ter as mulheres a continuar a fazer e depois, mesmo em casais heterossexuais, saírem as belas e os monstros à rua. Nós queremos as belas juntamente com os belos, não é? Portanto, se as mulheres têm esses cuidados, é super normal e esperemos que os homens continuem a acompanhar, não é? Eu Eu, também pelo menos, acho. tenho Os esta belos com perspectiva. os belos e os feios com os feios. Assim só se estraga uma casa. Também eu concordo plenamente. Eu sou apologista. O que é que quis dizer, Francisco? Estava a dizer que há meia dúzia de anos, pai, quando eu tinha 18, toda a gente sabia que os homens bonitos estavam no Porto. Os homens Meia bonitos dúzia de eram do A anos. Porto. sério. É como quem diz, não é? Vai à merda. Ainda É, bem. é assim, o meu namorado é de Lisboa, portanto, não posso falar muito. Para todas as Portanto, ele é de regras, há Lisboa, tu és da exceção. Madeira. Eu sou Claro. da Madeira, eu sou ali mais perto de África do que propriamente da Europa. E a tua irmã é Miss Madeira? A minha irmã é Miss Miss... Madeira, sim. A tua irmã é E em linda. princípio em dezembro vem cá para concorrer a Miss Portugal. Muito Obrigado, fixe. fico feliz por Muito isso. fixe. Só Ela, bons ela é genes nesta lindíssima. família, Deus me livre. Como é que sei? E Olha, a minha irmã Então, nunca tens e fez nenhum irmão, não? procedimento estético. Não, Francisco está tão não tenho, desesperado. não tenho. Eu não estou Olha, desesperado, e eu por estou falar santa e pronta para amar. Com certeza, que és mais a santa, viu-se na sexta-feira. Então, Oh, Diogo. Somos hum, todos. somos todos santos. Tu, estamos a falar de genes, a tua família tem genes muito, muito bons, aparentemente, mas tu já fizeste um conjunto de procedimentos estéticos e nós gostávamos de perguntar abertamente, porque és uma pessoa que fala disto abertamente nas redes sociais, que procedimentos é que tu já fizeste e o Mas que é que espera. são em concreto? Mas O a que é que dividir foi? as partes do corpo. Então vá. Cintura para baixo. Fizeste alguma coisa? Não fiz nada. Nada. Nem sinto Hã? necessidade disso. Estou muito Da, feliz com tudo o que tenho da cintura para Não baixo. teste pronto. silicone como perguntaram. Já lá Não. vamos. Pronto. Exato. Já lá vamos. Da cintura para baixo. Da cintura. Peraí, da cintura até ao pescoço.
Da cintura até ao pescoço também não tenho nada. Nada de mesoterapias, nada. Nada. Nem uma Felizmente massagenzinha. nunca precisei. O que é uma Massagens sim, mesoterapia? claramente, mas uma massagem já tem muito mais a ver com saúde do que com estética. Depende, se a massagem for daquelas massagens agora drenantes. Já, já fiz osteopatia também, por exemplo, já fiz Estamos a falar fisioterapia. disso! Eu pensei que Gosto de fosse ir ao aquelas spa massagens com também de final vez em feliz. quando. Na intimidade faço muita coisa, mas acho que não vou trazer para aqui. Não, isso fica Pronto. para outro É que você estava a episódio. falar em massagens, eu já estava Exato. todo lançado. Está bem. Então, Do pescoço para cima, 100%, aí é que já fiz algumas coisas. pronto, 100% dos teus procedimentos estéticos são do pescoço para cima. Do pescoço para cima, exatamente. E Ok. aí já fiz alguns. E há Então pessoas que me conta-nos. perguntam se eu não me sentia satisfeito como era antes de ter começado a fazer procedimentos. Eu comecei a fazer procedimentos só aos 23 anos. Neste momento tenho 25, portanto, há 2 anos. Antes disso nunca tinha feito absolutamente nada, mas estava bastante satisfeito, só que não tem a ver com estar satisfeito ou não, isto tem a ver com querer melhorar. Eu acho que nós temos sempre aquela tendência de querer melhorar e principalmente pessoas extremamente perfeccionistas como eu sou assim em tudo, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu sou muito ambicioso, eu quero sempre mais, a nível da carreira também, sempre, sempre mais. E então, ser muito bonito para mim, e as pessoas diziam-me que eu era muito bonito e que não deveria fazer absolutamente nada porque achavam que ia estragar a minha beleza natural, mas a verdade é que eu sempre quis alterar algumas coisinhas. E então eu lembro-me quer dizer, não me lembro, mas falei recentemente com um amigo em que ele dizia que quando nós falávamos aos 13 anos eu já falava de algumas coisas. Eu não tinha noção que era assim tão antigo. Já tinha pedido algumas coisas aos meus pais nessa altura. Eu lembro-me de ter 13 anos e eles perguntarem o que é que eu queria como presente de anos e eu dizer que queria pôr abdominais na barriga, por exemplo, falsos. Ou então, aos 14, eu usei aparelho e isso não foi tanto estético, funcionou também como tratamento estético. Usei um aparelho desde os 15 anos até os 18, mas antes disso o meu objetivo não era usar aparelho, eu queria tirar os dentes todos e pôr tudo novo para ficar como ator de Hollywood. Portanto, Yeah. eu sinto que sempre tive assim uma grande preocupação com a estética desde pequenino. E só aos 23 é que, de certo modo, me permiti fazer alguma coisa. E o que é que eu fiz? Inicialmente comecei por aumentar um bocadinho o lábio superior. O lábio inferior nunca toquei. Eu já fiz uma mini intervenção, mas teve mesmo a ver com saúde, porque eu tenho um mini quisto, dado que caí e arrebentei montes de vezes os lábios e foram cozidos e foram mexidos, etc. E então eles ficaram muito grandes. E eu, de certo modo, tinha um complexo muito grande com os lábios. Quando eu estava na escola, por exemplo, no segundo ciclo, gozavam comigo porque eu tinha os lábios demasiado grandes. Ok. E era só o lábio inferior. Entretanto, para aí aos 16, 17 anos, entrei numa agência de modelos e isso acabou por ficar a minha imagem de marca. As pessoas adoravam os meus lábios grandes sempre que fazia um anúncio ou qualquer coisinha assim e passei a adorá-los. Então pensei, já que são a minha imagem de marca, quero tê-los um bocadinho maiores. E Queres então realçá-los, não é? aumentei o meu lábio superior para uniformizar com o lábio inferior. Fiz também uma micropigmentação labial, não sei se vocês sabem o que é. Uma Não. micropigmentação labial é como se fosse uma tatuagem nos lábios. É literalmente uma tatuagem, mas nos lábios, para acentuar um bocadinho a cor. Ou seja, já não era mal, isto nem sequer era um procedimento que eu tinha em planos fazer, mas fui convidado para experimentar e pensei, por que não? Não tenho nada a perder, faço isto, daqui a 2 anos se eu não gostar, depois acabo por voltar ao mesmo. Tirando Porque isso, isso era uma pergunta. E se os procedimentos que tu fizeste são reversíveis? sim, todos eles. Não fiz nenhum Ok. irreversível. Não é Ok. Por exemplo, reversível, simplesmente são temporários, porque todos eles requerem manutenção, não é? sim, mas Ok. pode ser reversível no sentido, por exemplo, quando tu preenches algum espaço, as pessoas dizem, por exemplo, um erro muito comum é dizer que as pessoas põem botox nos lábios. Ninguém põe botox nos lábios, porque os lábios não servem para ter botox. Nos lábios, tu pões ácido hialurónico, que é Ó, o ácido vês? hialurónico é a substância que serve para aumentar algum espaço. O botox só serve para paralisar os músculos. Então eu pus Ok. ácido Ó, hialurónico nos lábios,
pus Botox, aí sim, na testa e ao redor dos olhos, porque já sentia uma ou outra ruga de expressão e já não estava a gostar, então quis paralisar o músculo para não se notar nenhuma ruga de expressão. Ok. E tirando isso, já fiz alguns peelings e acho que é só. O que é que Peelings, são peelings? bananas, Eu desconheço totalmente. O que é que são peelings? Digam-me, bandas expliquem-me. ácido para a cara. Deixas a pele toda queimada. Depois ela cresce Isso é um, novamente peel... bonita. Isso é um tipo de peeling, que é o peeling químico, que foi o peeling que a Exato. Lili Canessas fez. É um peeling em E que a tu Exatamente. Sónia ficas com a Brasão cara, também, portanto, não é? É, A foi. Sónia não Brasão, com bum, químico, não explodiu com tudo químico, mas e... com gás. Ah, pronto. Pronto, novas Não, Mas maneiras, eu, empreendedora. eu, não, eu porque fiz um depois peeling pôs diamante. a O placenta. peeling diamante é diferente. Ai, O de peeling diamante! diamante, sim. Isso é Rica. O chique. peeling diamante é com um mecanismo que tem uma ponta mesmo de diamante, e diamante porque é um mecanismo indicado para, de certo modo, digamos, esfolar a pele. Não é tão agressivo como um peeling químico, mas acaba por esfolar bastante a pele e depois ela Ok. acaba por regenerar, aumenta o colagênio da própria pele, ou seja, faz ter uma aparência bastante mais jovem. E para pessoas que têm acne e todos esses problemas, ajuda bastante. É quase um Ok. Tecnicamente microblading, foram não é? estes. Diz, desculpa? Microblading é micropigmentação. É exatamente a Ah, mesma coisa, ok. que é mudar E, a cor. As pessoas podem fazer isso nas sobrancelhas, por exemplo, não tem de ser nos lábios. Eu fiz nos lábios, mas há quem faça nas sobrancelhas. Pessoas que têm, por Uhum. exemplo, queda de pelo nas sobrancelhas acabam por corrigir com microblade ok, faz e sentido, é sim. bastante interessante, sim. E esses Da procedimentos tu cintura para fazes baixo não fiz requerem... nada. Desculpa, Francisco, diz lá. O Francisco queria saber essa parte, pronto, né? Ah, O E em Diogo. termos de manutenção, com que periodicidade é que requer manutenção, esses procedimentos que tu O fizeste? ácido hialurônico geralmente são de 6 em 6 meses. O Botox são de 4 em 4 meses. Só que eu era isso que eu deixo queria uma saber. periodicidade maior. Desde as últimas duas aplicações de Botox, de ácido hialurônico, aliás, porque eu fiz 3 aplicações de ácido hialurônico até agora. Das últimas duas, tive um espaçamento de 8 meses, o que é ótimo. E ainda tinha bastante ácido, portanto, quando pus uma quantidade mesmo muito reduzida. Por exemplo, da primeira vez pus 0,5 mililitros. Claro, como é a primeira vez e o corpo não está habituado, e então a duração é muito inferior, então mais ou menos uns 5 meses depois já não sentia qualquer ácido nos lábios. Então acabei por Ok. pôr depois 0,8 mililitros e desta última vez, depois dos 8 meses, pus só 0,3. Portanto, temos de ir mais ou menos equilibrando consoante aquilo que o corpo absorveu ou não absorveu. O Botox é mais ou menos de 4 em 4 meses, mas pode ter uma periodicidade maior, pode ser de 5 em 5 meses, mais ou menos. Mas isso também depende com os hábitos de vida que as pessoas têm. Por exemplo, qualquer tipo de hábito que faz com que o teu corpo desidrate pode diminuir a periodicidade, porque o corpo, se estiver Ok. desidratado, vai buscar a hidratação a essas substâncias. Por exemplo, pessoas que gostam Exatamente. imenso de beber, pessoas que fumam regularmente, têm uma periodicidade Ai, muito não, menor. não fumo. Que horror! Ai, beber, Beber, jamais! não. Beber, não, nunca. Nunca na vida! Pelo Eu menos sou a enquanto me pessoa lembrar de que bebe sexta-feira. álcool. Eu gosto muito de álcool. Não bebo em excesso, mas tenho sempre a tendência para recuperar muito. Eu bebo mais ou menos 2 litros de água por dia, geralmente, Eu também e devia beber. quando bebo um bocadinho mais, faço um esforço para compensar. Pois. Ok. E Mas isso faz tu já sentido porque referiste que. a ácido Diz. hialurônico é uma molécula que é hidrofílica, serve mesmo em tratamentos de saúde, não é? Nós usamos muito ácido hialurônico como uma molécula hidratante, porque é tão hidrofílica que puxa tudo o que seja líquidos para determinadas zonas do corpo. Quando a gente faz cirurgias aos olhos, coisas assim, por exemplo, e não estou a falar de estética, estou a Exatamente. falar de cirurgias de saúde, substituição Sim, de sim, sim. vítreo para tirar cataratas e assim. Usamos ácido hialurônico para Mas fazer mesmo, substituto do vítreo, por mesmo a causa toxina disso. botulínica, que é o Botox, Sim. é bastante utilizada em tratamentos mesmo de saúde, por Ah, exemplo, sim. na Sim, para bexiga tratamentos de para incontinência paralisar pessoas que urinária. têm incontinência, pessoas que Ah, ele transpiram sabe muito, por bem, ele exemplo, pode sabe ser esta vida. utilizado nas axilas. Pode ser Gosto. utilizado nas axilas para as pessoas transpirarem um bocadinho menos. Uhum. E, portanto, o nosso corpo naturalmente produz tanto a toxina botulínica,
em quantidades muito pequenas, mas produz muito ácido hialurónico, então também é uma coisa bastante natural para nós, não é assim uma coisa do outro mundo, por isso as pessoas dizem, isso pode fazer muito mal. Pode fazer muito mal se não forem procedimentos com pessoas que conheçam e que sejam certificadas e que usem produtos bons, porque há de facto muita gente a injetar montes de coisas que não são as melhores e isso sim pode correr muito mal. A Olha, qualidade não é boa. estávamos a falar há pouco de eu ter estado no Brasil. Estava a passear no Rio de Janeiro e vi aplicações de Botox a 30 reais, o que equivalia na altura a mais ou menos 5 euros. Claramente isso não é Botox, não é toxina É botulínica, uma porque diluição de não estes sei quantos mil procedimentos, milhões, não é? exato, estes procedimentos não podem ser extremamente baratos, porque de facto são um bocado caros, não podem ser extremamente baratos porque os produtos em si não são baratos. Se os produtos Pois. em si, bons, não são baratos, também não podem ter um preço muito baixo. Isto E é um acho que isso aviso é para quem sempre nos está a importante. ouvir, não é? Que Sim, é, se sim, for muito barato, se virem um preço assim bombástico, desconfiem, não é? não Porque façam, provavelmente exato. Mas Exato, isso já tenham tem mesmo programas no cuidado com TLC, isso. não é? Pois é, já vi cada Exato. cirurgia que Pessoas que ficou. até cimento nas nádegas injetavam. Pá, que horror. Cimento nas Yeah. nádegas, vi coisas como, por exemplo, injetar cera nos olhos para mudar a cor dos olhos, em Exato. clínicas em Cuba, por exemplo, e noutros países da América Que Latina, o que é horror. uma coisa Ah, gente assustadora. doente. E a ti, Muito. já te aconteceu fazeres algum procedimento que te arrependeste ou que não gostaste do resultado? Não, nunca senti que tivesse me arrependido, porque eu sou uma pessoa também que se informa muito antes de fazer. Eu, quando decidi aumentar o lábio superior, por exemplo, que foi o primeiro procedimento estético que fiz, eu sabia muito bem o que é que queria. Já tinha pensado muito sobre isso, as pessoas acham que eu posso ser inconsequente ou assim, mas nada do que eu faço é inconsequente. Eu sei muito bem aquilo que quero fazer e como é que eu vou fazer e as clínicas onde faço, obviamente. Acho que nem faria sentido se não for assim. Mas digo isto com procedimentos estéticos, como digo também, por exemplo, pessoas que fazem uma tatuagem. Uma tatuagem eu acho que até teria muito mais medo de fazer porque grande parte das tatuagens são permanentes. E então, se não ficar, se for uma coisa inconsequente, tu podes gostar muito daquilo neste momento e daqui a um ano já não aguentares. Enquanto, por exemplo, Verdade. se tu pões Botox, em último caso, se não gostares do resultado, sabes que daí a Espero que 4 passe. meses volta tudo ao normal. Quanto ao ácido hialurónico, existe um antídoto. Se tu não gostares do resultado, podes aplicar o antídoto e em poucas horas volta tudo ao normal. Como Aí assim? Mas não está. fazia Essa eu não ideia. sabia. Não fazia ideia disso. Pois é. A Olha conversa uma está aí coisa. bastante séria. Não estava à Tá, e espera, agora vamos achava que ia mudar ser uma coisa aqui. muito mais engraçada. É que eu estou a Estou a aprender brincar imenso com convosco. vocês. É que Eu está não a ser percebo nada assim de disto. aprender, não é? Estou a Eu brincar não percebo convosco, nada disto. obviamente. Estou a Eu tenho amar. a Mas tendência de ser olha, mais informativo, porque sou jornalista também. A minha formação é em jornalismo, então tenho muita tendência de ser informativo e sei que para quem nos está a ouvir pode ser um bocadinho chato se não tiver aqui Meu alguma amor, palhaçada estamos e não, a de desconstruir parvoíce, não todo. é? preconceitos. Estamos a É isso, Verdade. até desconstruí-los. Tem que ser porque. assim. Até Há porque eu vou muitas ser muito pessoas honesto. preconceituosas, sim. Não. Todos nós temos algum tipo de preconceito em nós. Claro. Ahm, O preconceito é e inerente ao ser humano. Toda a gente tem preconceito em relação a alguma coisa. É verdade. O Diogo tem um Eu acho é que grande não há verdade. mal nenhum. preconceito. Ai, que estúpido, Francisco! Não há mal Olha, nenhum em nós termos Já se preconceito, falou. seja em relação ao que for. Tem mal é quando nós tratamos as pessoas de forma diferente devido aos nossos preconceitos. Porque todos nós temos algum preconceito que é, se formos a ver um preconceito, é uma ideia pré-concebida que nós temos em relação a alguma coisa. É normal todos nós termos. Mas isso não nos dá o direito de tratar as outras pessoas mal. Se nós temos esse correto. preconceito, é um problema nosso. É como eu falo, por exemplo, em relação à sexualidade, por exemplo, que é exatamente a mesma coisa. Há muita gente que tem preconceito em relação a homossexuais porque tem uma ideia pré-concebida daquilo que é um homossexual e não é aquilo que de facto seja real em relação ao homossexual ou a todos os homossexuais. Por exemplo, associam a comunidade homossexual ou LGBT a pessoas extremamente ridículas, o que é completamente estúpido, porque existem pessoas de todas as orientações sexuais ridículas, tal como também É. homossexuais ridículos. Não quer dizer que todos sejam ridículos. Há aqui várias coisas. Agora, isso não dá o direito de chegares ao pé de uma pessoa que é homossexual e tratares mal, não é?
De todo. E tu já Estou-me a foste alvo estender. de piadas? Não, de todo, mas tu já foste alvo de piadas devido aos procedimentos estéticos que fazes, tipo abordagens na rua, abordagens no Instagram e coisas do género. Todos nós aqui já O fomos meu, alvo de abordagem e o nosso primeiro o meu episódio foi exatamente namorado, sobre isso. o Mas meu no teu caso. namorado diz que se eu fizer muitos procedimentos estéticos, quando eu morrer ele vai-me pôr no ecoponto amarelo. Eh, quanto, É porque ele já acha que quanto a tu vais outra. primeiro, portanto ele já te está a dar uma dica, não Exato. é? E ele é mais velho, por incrível que pareça, e tem essa idade. Quanto a outras pessoas, nem por isso. Provavelmente, eu acho que também as pessoas muitas vezes acham-me arrogante, acham um bocado frio e eu às vezes também mantenho uma certa Claramente. distância. Acho que tem um bocadinho a Horrível, ver, mas horrível. é verdade. Eu não fazia ideia, mas nos últimos anos eu tenho tido a noção de que as pessoas têm uma imagem muito distante de mim, muito frio, muito arrogante, portanto, que fazem comentários, seja em relação a isso, seja em relação à sexualidade, seja em relação tipo, a um monte de outras coisas, e eu acredito que façam, porque fazem em relação a toda a gente, eu não ia ser Claro, diferente, obviamente. Yeah. mas as pessoas comigo nas redes sociais não têm muito esse tipo de abordagem. Nem que seja pelo facto de eu responder muitas vezes à letra, se as pessoas me disserem alguma coisa. És como Por o Então exemplo. espera Francisco. lá, então espera aí, Já então espera aí. percebi. Então, de repente, tu metes uma foto ao acabadinho de fazer preenchimento labial e alguém te manda assim: queres que leve a sopa pela palhinha? O que é que tu respondes? Que ordinário. Não é da tua palhinha que eu gosto. Provavelmente era isso que eu responderia. Pau! Aí está! Adoro! Lá está, acontece, mas não tenho E depois felizmente estás tu muitas assim, abordagens desse género. Exato, papel esticadinha, exato. assim, dedos. Eu até, eu até fingiria que ria da tua piada, mas o meu botox não deixa, desculpa. Adoro! Lá está. Ai, muito bom. E por isso, Adoro. depois destas abordagens, que às vezes nós temos alguma tendência a ser defensivos com as pessoas, depois é aí que eu percebo, ok, a pessoa de facto acha-me arrogante por causa disto, mas eu não sou naturalmente arrogante com as pessoas. Quando as pessoas vêm falar comigo, e de facto há muita gente que me manda mensagens a perguntar sobre procedimentos estéticos, num sentido informativo. Eu não tenho problema Ok. absolutamente nenhum. E há pessoas que gostam do meu trabalho e que falam comigo, e eu faço questão também de responder e de ser carinhoso, porque se não fossem estas pessoas, eu também não poderia trabalhar com coisas que eu gosto. Portanto, eu também dependo destas pessoas. Se as pessoas gostam do meu Yeah. trabalho, eu tenho um dever gigante de tratá-las bem, não é? Eu trato bem toda a gente, nunca trato mal. Quando as pessoas são indelicadas comigo, eu permito-me também ser um bocadinho indelicado com as pessoas, mas no sentido de pô-las no seu lugar. Do género, a vida é Comportamento minha, gera comportamento. exatamente, a vida é minha, a única pessoa que tem alguma coisa a ver com isto sou eu. Se tu não gostas, podes simplesmente deixar de seguir e seguir outras pessoas que achas mais interessante. A partir do momento em que eu for meter na tua vida, tu tens todo o direito de me pôr no meu lugar, obviamente, porque eu também não tenho o direito absolutamente nenhum de meter na vida dos outros e deixo sempre Yeah. essas barreiras muito bem definidas de as pessoas podem falar comigo, podem dar as suas opiniões construtivas, porque agora também nós vivemos numa fase em que toda a gente acha que dizer opiniões construtivas nem sempre correspondem à realidade e as pessoas gostam de ser mal educadas e disfarçam essa Eu acho falta que de educação com hoje em dia toda a opiniões gente gosta de construtivas. ter opinião sobre tudo, não é? E não se preocupam Exatamente, muito em que sejam opiniões construtivas. São simplesmente opiniões que... Sim, eu tenho o coração ao pé da boca, percebes? Eu digo aquilo que eu penso. exatamente. Eu sou fiel a mim própria. E depois só dizem Eu acho, merda. E simplesmente eu são mal acho que as educados. pessoas, exato, eu acho que as pessoas devem ser verdadeiras, obviamente, mas ser mal educado é uma coisa completamente diferente do que ser verdadeiro. E todos É nós devemos verdade. ser verdadeiros, mas a liberdade, a nossa liberdade acaba quando a liberdade da outra pessoa começa. Que direito é que eu tenho de ser verdadeiro e magoar outra pessoa se ela não me fez mal nenhum? Eu acho que nós não temos esse direito. Mas isso é uma pessoa como eu. Olha, então, e vamos lá falar de uma coisa muito importante, porque já falaste aqui do teu trabalho online, das Coisas coisas que tu importantes, fazes para as exato. redes sociais, e eu gostava de falar um bocadinho sobre um reality show que tu criaste, que é sobre ti, que acho que teve 2 temporadas, Teve que duas é A Vida de temporadas. Ken. De onde é que Exatamente. veio? Onde é que as pessoas podem ver? Quem são aquelas pessoas que aparecem contigo?
Conta-nos, quer saber tudo. Aqui eu vi uns episódios e achei, e rima a gargalhada sozinha, mas também lá tem se assustou 2 vezes. Ainda bem, é esse o objetivo. Bem, Conta. podem ver no YouTube, no meu canal de YouTube, basta procurar em Vida de Ken Luís Duarte Souza e vão aparecer os vários episódios, as promos, e os episódios também estão seguidos, portanto é muito fácil. O principal objetivo deste reality show foi de facto entreter. Tu estavas a dizer que te riste e acho que é das melhores coisas que podem dizer em relação ao meu reality show, porque o objetivo de facto era fazer as pessoas rir, fazer uma coisa diferente. Por exemplo, eu podia fazer uma série de ficção, mas acho que não sei, não se identificaria tanto comigo, porque eu teria de ser um ator muito mais caracterizado e muito longe daquilo que é a minha personalidade. De facto, todos nós que aparecemos, grande parte sou eu e os meus amigos, porque eu tenho um núcleo de amigos muito próximo e nós somos praticamente uma Deu para família perceber. e acabaram por alinhar. E então houve um dia em que estávamos todos numa festa e pensámos, por que não criar um reality show? Nós já dizíamos, o nosso grupo era chamado As Divas, desde a altura da faculdade, vai-se lá saber porquê, não é? Não percebo. E então, Não percebo. e então Como nós se uma vez atrevem. estávamos a falar, exato, estávamos a dizer que existiam de facto dois grupos bastante icónicos no mundo. Um deles eram as Kardashians e o outro grupo éramos nós. Portanto, por que não criar um reality show? Lindo. E começámos a trabalhar nisso. De facto, eu tive um trabalho muito maior porque era à volta da minha vida de Ken, porque muita gente associava-me ao Ken. Já antes de fazer qualquer procedimento diziam que eu tinha uma cara muito parecida à do Ken, mas isto já há anos, então achámos imensa piada pegar por aí e pegar em características nossas que eram as mais relevantes ou que eram as mais apontadas como relevantes e gozar com as nossas próprias características, gozar Levá-las connosco aos próprios. poentes mesmo, não é? Mesmo exagerar Exato. essas características e Por exemplo, dar-lhes estávamos a destaque. falar da arrogância, que é uma característica que me apontam. Então, por que não exagerar nessa característica? No facto de poder ser um bocadinho egocêntrico. Há quem diga que é pelo facto de eu ser leão e de ter ascendente aqui e lua em ali. E, portanto, acabei por, E o por Mercúrio está exagerar retrógrado. nisso. O Mercúrio está Exato. retrógrado todos O os Mercúrio meses, eu está não percebo. retrógrado. É que só Eu não vejo estou o a perceber. Mercúrio retrógrado. Não E entendo. então pegámos nessas características e decidimos levá-las mesmo a fundo e brincar com elas, rir e divertir-nos, porque divertimos mesmo bastante a gravar todos os episódios. Eu acho que se nota. Eu acho que se nota. Eu não vi todos, vi só os 5 primeiros da primeira temporada, salvo erro. Acho que são 6 episódios no total. Infelizmente, tenho 8 episódios. Infelizmente, Ok. a segunda temporada ficou a meio, porque, pronto, Covid, acabámos por não conseguir gravá-la até ao fim. Conseguimos lançar E- só 3 episódios. Então o Luís Duarte Souza, que aparece na vida de Ken, é de certa forma uma personagem que tu criaste, que é o Luís Duarte Vezes 10. comum, não é? Mas tipo. Sou eu pelos olhos dos outros, digamos assim. Ok. Boa. Eu acho, de certo modo, é uma caricatura de mim próprio. Eu acho que a partir do momento em que nós gozamos connosco próprios, as outras pessoas também perdem um bocadinho a vontade de gozar connosco. Eu acho que se calhar por aí, quando nós estávamos a falar há pouco das pessoas fazerem comentários e assim, comigo não acontece muito porque eu também consigo gozar muito comigo próprio, percebem? Portanto, Isso é embora uma além de característica ter aquele fundamental, não é? distanciamento, Eu acho que é muito sim, saudável sim, nós conseguimos gozar connosco próprios e rirmos dos próprios disparates ou das Não coisas é? que obviamente. fazemos. E Eu não acho que é posso dizer no necessário nós podcast, tens termos. um cu enorme se tu não sabes. Exato. E é necessário nós termos muito boa autoestima, é necessário nós lidarmos muito bem connosco próprios para pegar nesse tipo de coisas que muitas vezes nós consideramos o nosso ponto fraco e gozar com elas. Mesmo em relação, por exemplo, a procedimentos estéticos. Há quem ache que pessoas que fazem procedimentos estéticos é porque têm baixa autoestima e não gostavam da sua imagem. Mas é completamente ao contrário no meu caso. E no caso de muita gente, é do género. Gostando muito da minha imagem, porque gosto, felizmente tenho essa vantagem de gostar da minha imagem, vejo algumas características em que penso, por que não melhorar? E melhor, e se as pessoas gostam ou não gostam, a minha autoestima é boa. Por isso, aquilo que os outros pensam em relação à minha imagem é uma coisa que não me afeta assim propriamente. Isso foi o tipo de perguntas ou o tipo de
pensamento que as pessoas que são mais próximas de ti, como os teus pais, o teu irmão, o teu namorado, De certo te modo, sim. fizeram quando tu disseste eu vou fazer procedimentos estéticos? Foi isso que eles pensaram? Tipo, tu não gostas de te ver como és, não tens autoestima, achas-te De feio? certo modo, É sim. isso? É, Eu ok. acho Como que é de que eles certo modo, lidaram com a sim. situação? A minha família sempre lidou muito bem com isso. Inicialmente eles não concordavam muito, mas eu também sempre fui muito aquela pessoa, que, mesmo em relação à família, que deixo muito estrito naquilo que é aquilo que eu quero, é para a minha vida, não vou influenciar mais ninguém tirando a minha própria vida, portanto, se é aquilo que eu quero é aquilo que vou fazer e pronto. E depois de eu fazer, eles gostaram bastante. Só que há sempre aquele receio. Eu acho que havia mais aquele receio do vício, porque há um mito gigante que toda a gente que faz procedimentos estéticos é extremamente viciada em procedimentos estéticos. E não é Yeah, nada pois assim. é verdade. Nós estávamos a falar no outro dia sobre várias figuras públicas que fazem montes de procedimentos estéticos. E há muitas delas de forma confidencial, mas grande parte das figuras faz botox, faz ácido hialurónico e tudo isso. E é uma coisa completamente normal, não há problema absolutamente nenhum em relação a isso, desde que as pessoas saibam muito bem ver quando podem parar ou não. Quem é que hoje em dia não O usa um Ricky filtrozinho nas Martin. fotos? Ah, isso é um Exato, procedimento estético, se formos a ver. Completamente, de pobre, mas é. exatamente. Se a gente pode usar um filtro para tirar as olheiras, porque é que não se pode pôr um bocadinho de ácido Exatamente. hialurónico para não ter Porque as não? patas? É a mesma Não coisa é? do que as pessoas agora fazem debates gigantes sobre os filtros do Instagram e que as pessoas usam filtros do Instagram e porque não se sentem seguras e as crianças já não se sentem bem sem filtros. Por um lado, eu percebo que isso aconteça, mas acho que está muito. O problema não está no facto das pessoas usarem filtros. O problema está na educação que muitas vezes nós damos às crianças. E acho que se a sociedade evoluiu, a educação também tem de evoluir. Acho que nenhum de nós, por exemplo, nenhum de nós os três, vê um Instagram de uma mega celebridade e acha que toda a vida dela é aquilo. As pessoas põem nas redes Não, sociais. não Não, é? não. Ah, É uma versão Ai, melhorada. É uma versão melhorada daquilo que elas são. Não quer é que eu já dizer não que seja saio, aquilo que eu elas já são, não saio à rua porque obviamente. não há filtros. Exatamente. Depois é de que pôr não é, Eu Joana, 50 também porque já uma não, pessoa. fotos. Não, eu eu já tenho não consigo 24 sair sem anos. máscara de casa. Completamente. Não é que uma pessoa acorda num estado lastimável, pelo menos deixa-me ter um filtrozinho para parecer minimamente decente, não é? Não é? Por amor Exatamente, de e não há Deus. mal nenhum nisso. Toda a gente mostra a sua versão melhor nas redes sociais. Yeah. Ninguém quer mostrar a sua versão pior e toda a gente tem esse direito. Agora, toda a gente tem de saber muito bem que a vida dos outros não é aquilo que as pessoas publicam nas redes sociais. As pessoas publicam aquilo que querem que as outras vejam. Tão simples quanto isso. Olha, e aquilo que temos visto nas redes sociais com o Ricky Martin, aquilo é verdade. Ele fez aquilo à carinha dele. Fez. Socorro. Oh, mas porquê? Mas porquê? Agora está muito na moda fazer harmonização facial. Ai, E socorro. uma harmonização Ah, facial tem a ver, por exemplo, o Zac Efron fez uma harmonização facial, embora continue a dizer que não fez nada, mas nota-se a cara podre que fez. E isso sim, acho que é uma coisa ridícula. Se tu fazes um procedimento, não há problema nenhum em admitires que o fizeste, embora as pessoas possam ter algum preconceito ou não, mas isso é o problema das Mas outras. O Zac Agora, Efron ser continua mentiroso, comestível. O Ricky Martin deixou de estar comestível. A Passou o prazo de Jennifer validade. Aniston, a Jennifer Aniston não é? Passou de super boa zona comestível a Barbie. Olha, e a Já não outra, a está. exatamente. Courtney Cox. A Essa Courtney Cox coitadinha, mas está essa não terrível. foi, essa não teve procedimentos, essa deve ter tido cirurgias. Que até a forma do Exato. maxilar dela e tudo está Geralmente isso alterado. são cirurgias. Exato, Não. geralmente isso são cirurgias. Quando vês uma pessoa, e não digo, por exemplo, com os lábios com mais volume, mas com a boca muito maior, com o formato da boca muito maior ou mais largo ou assim, é uma cirurgia claramente, que é corte e costura. Geralmente as pessoas Jesus. esticam a cara e cosem atrás das orelhas, por exemplo, ou em É, cima da metem fiozinhos e cabeça, depois que é, puxam. exato, que é onde ficam as É um cicatrizes. facto, é um facto. Eu Uau. sei que a Às conversa vezes é está só dar boa, aqui a estamos volta a nos tipo o meu estender pitó. imenso. Ai, Exato. vamos passar às Ai, perguntas que a vamos malta passar às enviou. perguntas, faz favor. Podes passar às perguntas, exato. Primeira Primeiro que tudo, pergunta. espera Queres aí, que... primeiro Vá, que tudo, Ah, a minha pergunta, porque as manas estão cá, mas nós, se tivesses que nos dizer um valor anual para quanto vale a tua cara, mais ou menos, e sem pormenores, quanto é que a tua cara vale por ano? Por ano? Sim.
talvez uns 2.000 euros. Mas eu não pago porque Não eu tá faço mal. publicidade. Ah, Mas já pois. volto 2.000 euros Também é por verdade. Claro, Mas estás a sim. falar com uma celebridade, caríssimo. Por Estás amor a de Deus. brincar? Muito Mas o micro, comum micro mortal- celebridade, que é muito, muito, muito pequenino. Temos que Mas começar vá, por um algum comum lado. mortal pagava no Exato. mínimo 500 a 600 euros por tratamento, não é? Depende dos tratamentos. Alguns são bastante mais baratos. Depende Ok. dos tratamentos, sempre. Ou seja, Eu não aconselho é para sempre... todas as carteiras. Não, eu aconselho sempre as pessoas a fazerem uma avaliação. Não é para todas as carteiras, mas se formos a ver, é um investimento, sendo que muitas pessoas dizem que não têm dinheiro, mas gastam mais do que isso em tabaco, por exemplo, todos os anos. Mas tu não fizeste Portanto, procedimentos estéticos, devias andar de Ferrari. Era. É que a desculpa Ferrari que eu ouço é 2 euros, sempre por essa. ano. claramente. É, se tu parares de Exato. fumar durante um ano, podes ir não sei aonde. E elas vão onde? Não vão lá nenhum e não fumam. Exatamente. Lá está. Fuck that. É tudo Manda uma para o questão de caralho. prioridades. É tudo uma, é tudo uma questão de prioridades. As pessoas têm todo o direito de usar o seu dinheiro como querem e bem entendem. Claro. Se for utilizado para comprar um Ferrari, que seja. Se for utilizado para fumar, desde que não faças mal a ninguém, estás à vontade Exato. para fazer o que quer que seja. Ninguém me paga as propinas. Eu faço o que eu quiser. Não és meu pai, não és minha mãe, não Exatamente. mandas em mim. Vamos então às perguntas. Francisco, chuta a primeira. Vá, vamos claro, lá. claro, Até tenho não é? medo. É que isto é só... Vá. Diz lá. Alemanha 2015. Houve mais 300% de injeções de silicone no pénis. E em Portugal faz-se muito? Em Portugal não se faz muito, mas acontece. E acontece, e recentemente houve um médico estético, um cirurgião plástico, que foi processado por isso, porque fez uma cirurgia do aumento do pénis de um senhor que correu muito mal e criou impotência, sendo que o médico acabou por se defender e de facto esta é uma cirurgia que só a cirurgia em si não serve para nada e pode ser muito catastrófica se as pessoas não tiverem cuidados pós-cirurgia, por exemplo, fazer fisioterapia na zona peniana e todos esses procedimentos vão ditar se Como é que a se cirurgia faz fica com bom resultado ou não. fisioterapia na zona peniana? É assim, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou um expert no caso. No off a gente explica. Pera, no off a gente explica, Exatamente. Diogo. É tão Em mortinho Portugal- para saber. Em Portugal há quem faça. Há muitas pessoas que compram aquele tipo de merchandising, assim dizendo, de sites pornográficos que não funcionam, nem pastilhas, nem nada disso, e podem ser muito prejudiciais à saúde. Portanto, quem quer fazer esse tipo de cirurgia e assim, Não faça. tem todo o direito de o fazer, mas tem de ter imenso cuidado. Eu percebo que isso possa interferir na autoestima de uma pessoa. Isso sim, pode interferir na autoestima de uma pessoa. Mas se uma pessoa se sente bem com o seu tamanho, seja pequeno, seja grande, seja o que for, é o mais importante. E para fazer fisioterapia nessa zona, mais vale ir às putas do que um fisioterapeuta, que são mais baratos, não é? Basicamente é isso que estão a dizer. Vão ali à reta de coina, Digamos que 25 sim. euros e já está. Socorro! Segundo ouvi dizer. Segundo ouvi dizer. Pelo amor de Deus. Pois, eu não Dás sei. doenças. Não sei qual é a Não. especialização delas. Não compensa, mesmo que sejam 12, 13 centímetros, não compensa ganhar mais um ou dois com o risco de perder os 13 centímetros. Ponto. Ai, credo. Claro, Não, pouquinho, mas seria, olha, não pronto. seria a primeira vez que é necessária uma amputação do pénis por situações dessas que correm mal, não é? Ai, que até horror. porque há vários estudos Sem que contar com dizem os que a partir riscos. dos 8, 9 centímetros, um pénis é mais do que suficiente para dar prazer em alguém. Há quem concorde, há quem discorde, eu não sei. Nunca estive nessa situação, se tivesse Eles tido, dizem, provavelmente eles dizem saberia. todos que é XL, XXL, dote de 25 centímetros. Socorro! Pânico! Uma pessoa salta logo os olhos fora e começa É a que correr na direção para fazer uma contrária. endoscopia, vou ao médico. É Então, não é? verdade. Tens de tomar aquilo do dia anterior. Olha, tu tens medo que algum dia. Isto é outra questão. Tens medo que algum procedimento corra mal e tu vais parar àquelas listas da internet que dizem em 2000 e não sei o quê, estas foram as celebridades que fizeram procedimentos estéticos e correu mal. E estás lá, tipo, o antes e o depois. Tipo Courtney Cox e assim. Não tenho medo, pelo menos por enquanto, porque eu acho que tenho sempre muito ponderado aquilo que faço ou deixo de fazer. E acho que é uma mais-valia ter sempre um acompanhamento
o momento de publicidade, sem querer fazer publicidade, eu fiz todas as Faz à minhas vontade. os meus procedimentos estéticos eu fiz numa clínica que é a Bistetical. E o Bruno, que é a pessoa que me faz os Desculpa, tratamentos, não é percebi uma o pessoa muito nome. consciente. Bruno, Não, não é dele, da faz. clínica. Para a gente fazer publicidade, pode ser que a gente ganhe uns peelings. Exato, Bistetical. E de facto ele é É que eu uma tenho pessoa muito 24 anos. consciente. É uma pessoa tão Uhum. consciente que eu próprio já estive lá, uma vez que cheguei e estava uma senhora que queria fazer alguns procedimentos estéticos e ele recusou-se a fazer por achar que não era indicado, que não ia lhe ficar bem, que poderia ser prejudicial para a saúde dela e é o nome da clínica que estava em causa também. Yeah. Lá está, tem de ir Completamente, também a não uma é? clínica, tem de ir a uma clínica que tenha tudo isso em causa e em mente, em Esse consideração quando for mindset. tratar de vocês. Isso é E verdade. nesse Yeah. sentido também me sinto seguro. Sabes que eu Próxima Outra trabalho em pergunta. pergunta. bloco. Eu trabalho em bloco com Diz isso. cirurgia plástica. Nós temos Ah, não cirurgia sabia, que plástica engraçado. e o mesmo acontece com os nossos Tu és cirurgiões. enfermeiro. Tu és Sim, enfermeiro, não és? sim, em bloco Ok, operatório. E o que acontece é isso mesmo, é que muita gente às vezes quer alguma coisa que tens que chamar a atenção do género. Isso não vai ficar bem. Por muito que veja publicidade na net, por muito que veja. Isso não acontece, não vai ficar bem em si. Pode ficar bem num modelo feito em 3D, mas em si não vai ficar. E às vezes temos que ter a vontade de ganhar dinheiro do profissional não pode ser superior à ética profissional e ao nome que dá a uma casa. Portanto, é super concordo. importante trabalhar com médicos que tenham essa consciência e que realmente estejam aptos a aconselhar até do género: Luís, os teus lábios estão demasiado grandes. Não vais pôr mais agora, espera mais um mês, espera mais 2 meses. Não é? É porque se Claro, fôssemos a fazer a sem vontade a dúvida. toda a gente, apareciam lá mulheres a pôr mamas com 400 gramas que se calhar 200 chegava e sobrava. Nem Que é mais. aquilo que a gente E assiste nos depois, programas de televisão de coisas abusivas e que correm mal. Porque as pessoas levam a e ainda ao limites. encontro daquilo que estávamos a falar, por exemplo, dos preços. Nunca há um preço muito específico porque os preços vão variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que precisa de 1 mililitro para pôr os lábios todos, claro que será mais caro do que uma pessoa que precisa de meio mililitro. É completamente normal, como por exemplo Claro. uma pessoa que só precisa. As pessoas, quando fazem esse tipo de tratamentos, devem fazer sempre uma avaliação. E geralmente em todas as clínicas a avaliação é gratuita. Portanto, se as pessoas fazem essa Ok. avaliação e não estão satisfeitas, podem simplesmente recusar os tratamentos e pronto. Mas de pessoa para pessoa as coisas vão mudar muito, não é do género aquela celebridade fez isto, portanto vou fazer. Aquela celebridade tem o nariz perfeito, portanto quero ter o nariz exatamente igual ao dela. Porque as caras das pessoas são diferentes, o tipo de tratamentos das pessoas são diferentes, os organismos são diferentes. Por exemplo, estavas a falar de lipoaspirações. Não é toda a gente que pode fazer uma lipoaspiração. Em primeiro, geralmente as pessoas têm de perder, pessoas que estão com peso muito acima da média, geralmente até têm de perder muito peso antes de fazer uma lipoaspiração e têm de ter montes de cuidados no pós-operatório para que não corra mal. E falo isto sabendo porque tenho uma prima que fez uma lipoaspiração e correu muito mal por ela não ter tido esses cuidados. Pois. E, Ok. portanto, as pessoas têm de ter sempre muito cuidado e levar muito a sério, tanto em cirurgias ao pênis, a fazer fisioterapia, Ai. como em lipoaspirações, de fazer exercício, de ter cuidado com a alimentação, porque as pessoas tiram várias... Fisioterapia, não é? Fisioterapia é Exatamente. fundamental. Eu faço muita fisioterapia, autofisioterapia. Ah, Ok. Ai, socorro! uma pessoa sozinha numa. Então, olha, pegaste numa coisa Bem, muito importante que está aqui numa pergunta que nos enviaram, que é os procedimentos que tu fizeste tiveram um período de recuperação e, se sim, doeu? Tiveram todos período de recuperação. Por exemplo, injetar Botox não dói absolutamente nada, nem é suposto doer, não é suposto doer, nem durante o Ok. tratamento, nem depois do tratamento. Mas tens de ter sempre um cuidado, principalmente nas primeiras 48 horas. Não podes fazer exercício físico, por exemplo. Nas primeiras 4 horas não podes sequer baixar a cabeça, tens de manter muito direitinho, que é para o Botox não sair dali enquanto ele vai se fixando e sendo absorvido Mas pelos músculos. ele pode sair dali e vai para claro. onde? Depende. Podes Olha a correr, por Botox exemplo, perto do internamente nervo. e ser. Exatamente, pode congelar um nervo, porque o objetivo do Botox é mesmo esse.
Imagina o que é tu pôres Botox de forma uniforme em toda a cara, mas depois vais fazer exercício físico e com o mexer do corpo ele não teve tempo de absorver nas zonas em que foi injetado. Portanto, pode ficar ali um trabalho mal feito. E geralmente os profissionais de saúde têm sempre muito cuidado. Quando é o ácido hialurónico, embora tu leves anestesia sempre, é um tratamento que dói um bocado. E dói, não é uma coisa de outro mundo. As pessoas têm um pavor gigante do ácido hialurónico, mas não é uma coisa de outro mundo. Só que, como é um produto que faz aumentar bastante o espaço, o corpo também está-se a habituar a que as zonas em específico sejam muito alargadas. Por exemplo, os Expandam. lábios. Estás a expandir Exato, pele, os não lábios. é? Exatamente, tal como as pessoas quando vão ao ginásio e esforçam demasiado os músculos, também ficam com os músculos a doer. Portanto, o Botox Faz sentido. não, o ácido hialurónico é necessário pôr bastante gelo, por exemplo, nos 2, 3 dias seguintes. Todos eles têm períodos de recuperação e são todos eles muito diferentes uns dos outros. E devemos Então, e levar olha à lá. risca para que não corra mal. Então, quando tu Diz fazes lá. ácido hialurónico, como é que o teu namorado dá beijinhos nos dói? Com cuidado. Com muito cuidado, exatamente. Mas geralmente para mim até nem me custa muito, ele é que tem mais receio de me magoar. Geralmente é isso que Oh. acontece, portanto tem de ser assim com mais cuidado. Por isso nós geralmente jogamos com isso, vemos quais são os períodos em que vamos estar mais juntos e os períodos em que não vamos estar tão juntos e acabo por jogar com Esperto. isso. Isto é um rapaz que faz o quê? Que sabe planear. Ele é um rapaz que sabe Exatamente. planear. A Ao longo contrário prazo. de mim. A longo A prazo. longo prazo. É de género, Claro. amor, vou de Olha, férias Luís- 15 dias. E depois chega assim com uma beiça grande, bonito, novo, todo esticadinho. Então não é que foste fazer um spa? Não, porque geralmente ele até gosta de ir comigo aos tratamentos estéticos e muitas vezes até faz vídeos, ele próprio é que faz os vídeos. Muitas vezes até me dá a mão quando ele acha que me pode estar a doer para que não me magoe. E Ah. nós temos uma cumplicidade muito boa e esse tipo de É coisas amor, também não temos. é? É. Depois de 2 anos de relação, neste Pronto, momento eu tinha que consigo dizer que é estragar. amor. Se Quanto fosse há tempo? um ano atrás, 2 anos. Ok. Se fosse há um ano atrás, eu se Anos, calhar não isso é uma saberia vida ser já. amor. Neste momento, sei perfeitamente que é amor, o que é bastante bom. Na saúde e na doença. Olha, e nos Exatamente. tratamentos, e nos tratamentos estéticos. Olha, e ele já teve curiosidade de fazer algum? Não. Ah. Não, por acaso não. Ele Podia lida muito pegar bem o com bichinho, envelhecer não é? naturalmente. Eu não. Eu não lido nada bem com envelhecer naturalmente. Ele lida muito bem com isso, ainda Eu bem. também não, já estou a Eu ficar em lido muito bem pânico. com envelhecer. Tu tens quantos anos, Francisco? 24, toda a gente sabe. Toda a gente sabe que eu tenho 24 anos. Diz lá o nome da clínica outra vez, só para passar aqui Ok. outra vez em rodapé. Distético, põe, Quando eu põe tiver várias vezes. 32, daqui a uns anos, quando eu tiver 32, se calhar vou precisar de ir a essa clínica. Exato, Não, se eu dou-te 2 calhar. pares de estalos, ficas logo com a pele toda firme e irta. Estás bom, siga. A brincar. Olha, nós tínhamos aqui mais umas perguntas, mas eu acho que tu já respondeste de uma forma geral àquilo que enviaram. Vê lá o que é que achas, Francisco, se há alguma Não. que possa estar em falta. Quero Não o quê? saber se ele planeia tão bem a longo prazo, ao ponto de ter, tipo, sei lá, De? metes no telemóvel, fiz tratamento de Botox, daqui a 3 meses tenho que fazer. Uns dias antes do tratamento está a apitar um alarme no telemóvel. Vai fazer Botox, vai fazer Botox, vai fazer Botox. Não é esse o ponto, mas gosto sempre de saber mais ou menos quando é que faço para que consiga controlar-me também mentalmente, porque nós próprios é normal, por exemplo, nas primeiras 3 semanas haver uma absorção melhor do Botox e em maior quantidade do que depois do primeiro mês, depois é mais gradual. E então eu não quero chegar ao terceiro mês a achar, por exemplo, já preciso de fazer mais lábios. Sei que ele tem a duração de 6 meses, eu gosto de saber quanto é que foi para, pelo menos no mínimo, durante aqueles 6 meses, não tocar absolutamente mais em nada. Saber que é só psicose tua, Acho importante. afinal não estão mais pequenos. Exatamente, porque nós temos sempre tendência. O ser humano é sempre insatisfeito por natureza e nós temos tendência a procurar defeitos onde eles não existem. E neste caso é exatamente a mesma coisa, seja eles quais forem. Por isso é que há muitas pessoas que depois caem no vício, porque vão a sítios em que as pessoas que fazem esses tratamentos não conseguem pôr um travão porque só vinha o dinheiro em vez da ética profissional, como estávamos a falar há pouco. E depois as pessoas, por qualquer imperfeição, pensam, ok, se calhar eu preciso de mais.
e depois ficam um bocadinho mais, mas continuam a não gostar porque arranjam outra imperfeição qualquer e vão logo a correr fazer outra. Mas lá está, as pessoas têm de ter um travão, têm de ter um limite, têm de saber Concordo. É como controlar-se tudo muito na bem. vida, E, o portanto, equilíbrio, não é? a autoestima é necessária. Eu acho que antes das pessoas fazerem qualquer tipo de tratamentos, têm de ter uma boa autoestima. Concordo. Olha, já apanhaste algum susto, sei lá, nos primeiros 2 ou 3 dias depois de pôr Botox? Ai, não consigo mexer os olhos. Não, porque Eu estou-me a rir, nos eu juro que primeiros 10 estou-me a rir por dias, dentro. mas o ácido hialurónico e o Botox, nesse sentido, são muito diferentes um do outro. Porque o ácido hialurónico, nos primeiros dias, os lábios ou a superfície do corpo em que tu injetares fica extremamente grande e depois vai diminuindo. O Botox não. O Botox demora provavelmente à volta de 10 dias a começar a ter efeito. Portanto, tu sais da aplicação do Botox sem sentir qualquer efeito. São uns dias depois já começas a ver que de facto os músculos estão a agir de forma diferente. Mas uma coisa que é importante referir, porque há pessoas que não sabem e continuam a dizer que o Botox tira a expressão, o Botox, se for bem aplicado, não tira a expressão. Simplesmente congela as rugas, que são essas que nós não queremos, mas todas as outras expressões acabam por não ter qualquer efeito. Lá está. Por isso é que Ir a um é bom sítio fazer que com bons façam. profissionais. Mas Exatamente. espera, agora Exatamente. disseste uma coisa que me assustou imenso. Congela as rugas, portanto as que eu já tenho, já foram, não é? Ele Não, não destrói as rugas, não é? não, Portanto, não, mas, por exemplo, as rugas de expressão, geralmente o Botox é mais utilizado para rugas de expressão, porque as rugas de expressão são causadas pelo movimento dos músculos. Portanto, se tu paralisares os músculos, as rugas de expressão não aparecem. Está bem, e ok. faço uns fillers a seguir. Faço Botox e uns Exatamente. fillers. Pronto. Exatamente. Que é para Ai nem meu se Deus, notar. eu vou acabar este episódio e vou para a frente do espelho ver que tenho que fazer coisas a esta cara. Ai, eu não estou bem, pá, já estou a passar mal. Francisco, E temos mais pronto. alguma pergunta ou podemos deixar o Luís Não, ir à podemos vida deixar dele? o Luís ir à É um vida dele, rapaz ocupado. coitadinho. Apetece. Ele tem Nós vida, ao temos, contrário isto é de uns nós. 40 minutos. Passou a correr, passou a correr. Agora que já estou a ver é que já estamos no ar há praticamente 1 hora, mas passou bastante a correr porque de facto É foi verdade. interessante. Eu gostei imenso desta conversa convosco. Foi mesmo um também. prazer estar convosco, Não. um gosto, porque as pessoas agora têm Ai, um medo socorro. gigante de utilizar a palavra prazer, porque o prazer não é só sexual, o prazer manifesta-se de diferentes formas. E portanto Ou na foi um prazer estar fisioterapia. convosco aqui, na fisioterapia Mas se for também. sexual, tanto melhor. Que isto não é que isto uma pessoa anda a passar fome. Então, Ai, meu eu Deus. também gostei muito. Eu também gostei muito de Obrigado. ter aqui connosco. Obrigado por teres vindo. Obrigado por nos Espero dispensares que as pessoas também alguns tenham minutos. gostado. As pessoas vão Certeza que adorar sim. e vão ver que não és Tenho nada certeza que sim. arrogante, que és um amorzinho. Que Obrigado, vocês de também. vez em quando tens uns dodóis, mas que já estás servido para te tratarem deles. Exatamente. Maltinha, muito Tá obrigado bem. por nos terem ouvido. Já sabem, se tiverem questões que eventualmente depois queiram colocar ao Luís, nós podemos lhe fazer chegar. Basta mandarem-nos um e-mail para o ascavir.podcast@gmail.com ou então através do Instagram. Ou então, pá, sigam o Luís. Onde é que as pessoas podem te encontrar, Luís? As tuas Luís redes. Duarte de Souza, geralmente em todo o lado, tanto no Instagram, mas geralmente as pessoas entram mais em contacto comigo no Instagram. Se bem Mas que nas outras esperem. redes sociais geralmente é igual. Quando Eu o tive- Instagram não está em baixo, Eu né? tive um Porque mind está em blowing baixo agora. esta semana. Tive um mind blowing. Esperemos que seja. Estava aqui, Que é estava que a ouvir foi, falar, vá? super interessado. Este rapaz. Luís, tu que já és Diz lá. microcelebridade, a partir de quantos seguidores é que podemos pôr o ponto oficial no nome do Instagram? Isso é Eu importante. acho que Porque é o que tu ainda ponto- não tens? Eu acho que o ponto oficial aqui entre nós acaba por ser demasiado azeiteiro, mesmo que tivesse 1 milhão de seguidores. Não é? Portanto, ainda não poderia. Exatamente. Pronto. O Joaquim Acho que o ponto teu oficial nome do não. nosso outro episódio é só ridículo. Pois, não quero ofender ninguém, mas acho que enquanto oficial não estiver registado no nome no cartão de cidadão, as pessoas não devem pôr oficial no nome do Instagram também. Olha, E já esta pediste a semana um rapazinho verificação? começou-me a seguir, pai, com 200 pessoas e tinha oficial. Eu pensei, pronto, está para aqui, Pois. está oficial. É porque existem muitos, aquele é o oficial. De certeza, de Ele é o certeza. verdadeiro, não é? Exatamente. Mas já Exatamente. já pediste a verificação ao Instagram para saberes que o Instagram te reconhece como sendo tu? Ainda não, mas quem sabe? Ah, Posso pensar olha, nisso. Ainda não senti essa fica a necessidade. dica.
Fica a Ainda dica. não senti a necessidade, mas quem sabe. É que Tu queres oficial... ter um convidado com o certinho azul, não é? Então não era Exato. bonito. Ai, impressionante, impressionante. Fantástico. Oh, meu Maltinha, um beijinho enorme para os dois e um beijinho também para vocês que nos estão a ouvir em casa, no carro. E o resto eu não Em posso dizer todo porque é o lado. slogan de outra marca. Pois. Eu agora estava a ver assim a minha vida a dar para trás com um processo em tribunal. Ai, vão-nos processar. Exatamente, tenham cuidado. Um beijinho enorme, um beijo e um queijo. Beijinhos, Até para a semana. obrigado. Tchau, tchau, beijinhos, até para a semana.